ali Minutos. gravando. Vamos lá. Então, na página 83 de Geografia, dando sequência àquela a nossa aula de Geografia anterior, né, da semana retrasada, nós vamos falar sobre o crescimento da população brasileira. Então, vamos lá. Tá ali, para sabermos a evolução do número de habitantes do nosso país, é realizada uma pesquisa chamada Censo Demográfico. De tempos em tempos, vão pessoas de casa em casa fazendo o censo demográfico. O que é isso? É saber quantas pessoas tem naquela família, quem mora ali, né? Se teve neném, se não teve, se aquela família aumentou, enfim. Pra que eles têm que saber isso? Para ter uma noção, Alicia, de quantas pessoas moram naquela cidade, naquele estado, naquele país, né? Porque, vamos supor, se lá um país superpopuloso, vamos supor assim, a China é um país que tem uma população que já está lotada, né? Um país já está ficando pequeno aí lá em alguns lugares lá da China, Japão, esses lugares assim, eles já estão fazendo o quê? Você não pode ter mais de um filho, você não pode ter mais de 2 filhos, porque o país já está lotado. É para isso, entendeu? Senão a pessoa perde totalmente aí a noção e não tem mais espaço para ninguém naquele país, entendeu? Oi, Sofia, voltou? Por Sim. isso que nós temos que fazer o censo. Pode falar, Davi. E se a pessoa tiver mais de 2 filhos, o que acontece? Então, não é que eles não fazem nada, na verdade, né? Mas aí eles vão pedir para que a pessoa ou opere, faça alguma coisa para não ter mais filho. Oi, tia Carol. O que deve falar? Oi. Ele perguntou como é que faz se a pessoa tiver mais de um filho. E no caso, eles pedem para a pessoa operar, entendeu? Para não ter mais filho. O primeiro censo demográfico foi realizado em 1872. A partir daí, a cada 10 anos, geralmente, é realizada a contagem e o levantamento de características gerais da população. Então, eles perguntam qual é o sexo da pessoa, se é mulher, se é homem, se é branco, se é negro, se é pardo, se é amarelo, laranja, azul, enfim. Tia Carol. Você diz a cor que você acha que você é, ok? Oi, Sofia, pode falar. Eu perdi alguma página ou essa daí ainda é a primeira? Não, essa é a primeira. Tá bom. 83. Então, nós temos aqui crescimento da população brasileira de 1872 a 2015. Então, número de pessoas em milhões. Em 1876 tinha 9,9, depois 14,3, 17,4 e assim foi subindo até, essa aqui é uma estimativa, tá? Até 2020, o ano que nós estamos. Então, a estimativa é que tenha 212,1 milhões de pessoas no Brasil. É gente pra caramba, não é? Nós estamos falando em milhões. É muita gente. Vamos continuar. Ao observar o gráfico, pode-se notar que o tamanho das colunas aumentou. Isso quer dizer que a população sempre apresentou crescimento, mas se observarmos com atenção, vemos que esse crescimento aconteceu em ritmos diferentes, acelerando a partir da década de 1950. Gente, está passando tanto carro barulhento aqui.
está me desconcentrando. Acelerando a partir da década de 1950. Alguns fatores explicam o rápido crescimento da população na nossa história. Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos ver é o avanço da medicina e melhora dos medicamentos e vacinas reduziram o número de mortes por várias doenças. Então, com o avanço da medicina, com essa melhoria na medicação, né, as pessoas têm uma qualidade de vida maior e que isso quer dizer que a pessoa vive por mais tempo do que vivia antigamente. Vocês vão ver isso na próxima página. Então, vamos agora para a página 84. Esse menino aí é um menino de etnia Guarani, Mibai, é vacinado em Parelheiros, em São Paulo. Então, vamos lá. O que mais possibilitou esse aumento da população? A entrada de muitos imigrantes no século... Que século é esse, pessoal? Quem lembra? Números romanos, que século é esse? 10. 20. Opa, 20. X é 10. X mais X, 10 mais 10, 20. Muito bem. Eu tava confusa também de 5 e 10. 5 é V, lembra? Mas na hora que o Enzo falou, eu lembrei que era 10. Muito bem. Então, aqui é o século 20, ok? Então, a entrada de muitos imigrantes no século 20, fugindo da pobreza ou de conflitos armados, como a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 na Europa. Então, isso já aumentou mais. Espera aí, então, é o Lucas tentando entrar. Lucas, entrou, conseguiu? Lucas? Acho que entrou não, Lucas. Não conseguiu. Não sei por quê. Ele não entrou. Ô, tia, ontem também estava dizendo que o Matt parou, aí saía sozinho. Acho que aconteceu isso com ele. Não sei. Vou pedir para a mãe dele mandar o convite de novo. O pedido de novo, quer dizer. Boa, tia, quer ser convidada para uma festa? A nossa festa. Festa do Caqui Maduro. Do caqui maduro, é isso? Que coisa é essa? Imagina uma festa do Caqui Maduro. Chegou. Eu até mandei mensagem aqui. É que página, tia? Já tô na 84, Lucas. Meu Deus, eu preciso tanto assim. Então, pessoal, voltando aqui à nossa geografia, né? Então, o primeiro motivo do aumento foi o avanço na medicina e melhoria dos medicamentos e vacinas que reduziram as mortes por doença. Depois, então, as pessoas já não morriam tanto quanto antes, já que elas eram vacinadas e tinham medicamentos. Agora, outro motivo pelo qual aumentou a população no Brasil foram os imigrantes que vieram da Europa para cá durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo lá da guerra. Agora, o terceiro motivo. Alguns serviços, como a distribuição de água e coleta de lixo e o esgoto encanado, melhoraram muito a qualidade de vida da população, reduzindo o número de doenças e mortes. Então, com essa melhoria no serviço de coleta de lixo, esgoto, melhorou a qualidade de vida, consequentemente, não tinha mais tanta doença, e então as pessoas não morriam. Com isso, aumentou a população. A população continuou viva, gerando filhos, então, aumentando, certo? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Show! Vamos continuar.
Oi. Quem me chamou? Alguém falou ti? Alguém falou sim. Então, vamos lá. Assim, a população brasileira cresceu em ritmo acelerado até o final do século XX, porque o número de nascimentos era maior do que o número de mortes, e porque muitos imigrantes entraram no país. Então, a população do Brasil aumentou porque o número de habitantes, né, as mortes pararam, né, diminuíram, pelo menos, não pararam, né, diminuíram. Os nascimentos aconteciam mais, né, porque as pessoas já não estavam morrendo por conta de doenças, não estavam morrendo jovens, então tinha um maior número de nascimentos, um menor número de mortes e a entrada dos imigrantes aqui no país. Então, foi crescendo o número da população. Nos últimos anos, esse crescimento populacional tem acontecido em um ritmo mais lento, porque o número de nascimentos tem diminuído. Essa diminuição ocorreu por causa da redução de número de filhos por mulher e da redução da quantidade de imigrantes, por exemplo. Mas hoje em dia, as pessoas preferem ter menos filhos, né? Antigamente, por exemplo, aí vou dar o exemplo da minha família. A minha avó teve 10 filhos, né? A mãe do meu pai teve 10 filhos. Hoje em dia, Sim. é o comum. Peraí, Davi, deixa eu só terminar rapidinho de falar. Já te escuto. A minha avó teve 10 filhos. Hoje em dia, o mais comum, né, é a pessoa ter 2, 3 filhos, né, ou ter um filho só, certo? Até por uma questão financeira. Então, as pessoas antigamente tinham um outro estilo de vida, conforme os anos vão passando, o estilo de vida vai mudando e as pessoas vão se adaptando dessa forma. Então, antigamente era muito fácil ter aí 10 filhos. Eu conheci pessoas, né, senhoras, da época das minhas avós, que tinham até 15 filhos, principalmente aqui no interior, tá? Ô, Então, tia, isso era muito comum. Peraí, Alice, só um minutinho, tá? Então, pode falar, Davi. Tem uma jogadora de futebol da seleção feminina que ela tem 30 irmãos juntando com ela. Viu? Principalmente as pessoas do interior tinham muito essa questão de ter muitos filhos, tá? Fala, Alicia. a minha bisavó por parte de mãe tinha Uhum, 7 filhos. E a uhum, minha bisa por parte de mãe também, só que do meu avô, uhum. deve ter uns 10 filhos, se eu não me É. engano. Eu sou a sexta de 6 filhos. Eu sou a número 6. Você é mais novinha. A minha mãe teve 6 filhos. Enzo, pode falar, Enzo. Eu tenho duas coisas para dizer. Eu não sei, calma aí. Sim. Eu vou falar a primeira que é mais fácil. A Uhum, segunda eu posso falar depois para eu ver se eu consigo mesmo. Deixa pra uhum. lá. É, eu conheci na sapataria Leão uma moça que ela era assim, ela tinha 11 irmãos e 12 contando com ela. É, aqui no interior é muito comum isso, Enzo. Por incrível que pareça. Hoje em dia isso parece uma coisa assim, meu Deus, 12 filhos, meu Deus, Estranho. 6 filhos. Mas naquela época era muito comum que as pessoas tivessem muitos filhos, tá? Hum. As E coisas eram muito diferentes, principalmente financeiramente. Pode falar, Enzo. calma aí. Aham. Tia Carol, Oi. Pode. minha avó teve 4 filhas. É? Só menina. Então, Então, a minha avó, por parte de pai, né, meu pai, ele tem 9 irmãos. Quer dizer que são 10 filhos. E a minha mãe
A minha mãe, a mãe da minha mãe só teve 3 filhos. Olha só a diferença. Ia de família para família, era opção mesmo de cada família. Pode falar, Enzo, só um minutinho, Manu. O Enzo vai só concluir aqui. Pode falar, Enzo. Você é a sexta, né, dos seus irmãos? Eu sou a sexta. Não, tô falando pra ti, não. Então, a minha mãe também é a sexta dos seus irmãos. Aí, viu? Ela tem 5 irmãos. Então, eu sou a mais nova. É assim, Minha mãe também. Aí, viu? Antigamente isso era muito comum, tá? E, por exemplo, eu e ela hoje em dia só temos um filho. O máximo de filhos que os meus irmãos tiveram é um que tem 3 filhos. Só, é o máximo. E nós somos 6. Pode falar, O meu pai... Manu. desculpa. Não, pode. Ela é bem pequena, ninguém nunca teve filho. Por quê? A minha avó só teve 3 filhos, a minha mãe e os meus 2 tios. E a minha mãe quase que não me teve. É. Ainda bem que ela te teve. Sorte nossa. Obrigada. Então vamos lá. Olha só, agora nós vamos para o Gotinha de Saber. A redução da quantidade de filhos por mulher. Pessoal, outra coisa que acontecia era que naquela época as pessoas normalmente não tinham filhos no hospital, não, era em casa, tá? E assim as pessoas tinham essas questões também, tá? Então isso gerava outros tipos de complicação, né, para aquela época. Vamos ver aqui. Diferentemente do que acontecia antigamente, quando grande parte das mulheres trabalhava cuidando de casa e dos filhos, hoje em dia a participação das mulheres no mercado de trabalho é muito grande. Por isso, muitas delas desejam ter poucos filhos ou até mesmo não ter filhos, o que é possível devido ao desenvolvimento de diversos métodos que evitam a gravidez. Olha só, pessoal, antigamente, outra coisa que acontecia que ajudava nesse ponto aí das mulheres terem muitos filhos é que as mulheres não precisavam trabalhar fora, né? Elas só trabalhavam em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Hoje em dia, as mulheres trabalham fora para ajudar financeiramente a criar os filhos, tá? Dando uma qualidade melhor de vida para os filhos. Antigamente, mulher não trabalhava. Então, isso fez com que as mulheres desejassem ter menos filhos ou simplesmente não ter, por conta, né, do seu trabalho, do seu sucesso profissional. Aí nós temos aqui, ó, a imagem de uma família brasileira de Belém, do Pará, em 1915. Olha o tamanho dessa família, olha quantos filhos esse casal tem. Não dá nem pra ver quem é o pai e a mãe. Menina, eu não sei nem quem é quem nessa galera aqui, mas é uma família grande, né? Composta de pai, mãe, os filhos, enfim. O pessoal tinha uma família grande aí, para mais de 7 filhos. Tia, eu contei 12. Aí, nossa mãe. E aqui do lado eu tenho pai e filha se divertem em Parque de São Caetano, em São Paulo. Olha só é uma família de 2 aí, o pai e a filha. Fala, Davi. Graça, eu não gostei que eu não conheci minha avó, mas por ela ter morrido, eu nasci. Olha só, viu? Agora vamos lá para a página 85. Bora lá? Tá todo mundo na página 85 já? Sim. Beleza. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida no Brasil aumentou conforme indicado pelo texto a seguir. Então, vamos ler o texto aqui. De 1940 a 2016, expectativa de vida do brasileiro subiu mais de 30 anos. De acordo com
o pesquisador do IBGE, Fernando Albuquerque, a partir de 1940, com a incorporação dos avanços da medicina às políticas de saúde pública, o país experimentou o início da queda das taxas de mortalidade. Um pouco mais à frente, fatores como campanhas de vacinação em massa, atenção ao pré-natal, incentivo ao aleitamento materno, eu estou lendo, está muito fraquinho aqui. Contratação de agentes comunitários de saúde e programas de nutrição infantil contribuíram para o aumento da expectativa de vida do Brasil ao longo dos anos. De 1940 até 2016, o aumento foi de 30,3 anos, é isso que está escrito aí? Sim. Deixa eu ver aqui no meu... Anos. Então, olha só, pessoal. O que acontecia? Uma pessoa já da minha idade, por exemplo, eu estou com 33. Uma pessoa da minha idade já estava aí quase no final da vida, antigamente, tá? Por quê? Porque não tinha remédios, né? As pessoas, como eu disse outro dia num assunto aqui, conforme você vai ficando adulto, o seu organismo vai mudando, certo? E aí algumas coisas vão aparecendo, pressão que altera, você já não recebe o alimento da forma como você recebia antes, né? Vai acontecendo algumas questões no seu organismo vai modificando. E naquela época não tinha medicamentos para isso. Então, a pessoa acabava morrendo, aí a estimativa era de viver até, no máximo, aí os 50 anos. Isso já era uma meta de vida alta, sabe? As pessoas começavam ali entre os 30, 40, no máximo até os 50. Com o aumento, com a melhora das medicações, com as vacinas, né? Com tudo isso acontecendo, esse avanço na medicina, aconteceu a melhora na vida dos brasileiros. Então, do mundo inteiro, na verdade, né? Então, as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior do que tinham antigamente, tá? Então, as pessoas hoje em dia vivem muito mais do que viviam aí nos anos de 1930, 1940, ok? Beleza? Posso continuar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Sim. Número 1. Complete a sentença matemática utilizando os sinais do quadro abaixo. Então, aqui, ó, número de pessoas que nasceram, mais ou menos, número de pessoas que morreram, menos número de pessoas que nasceram, menos número de pessoas que morreram, mais entrada de imigrantes igual a crescimento da população. Foi o que nós vimos lá em cima. Então, número de pessoas que nasceram, menos número de pessoas que morreram, mais entrada de imigrantes igual a crescimento da população. Foi? Enzo, eu não estou te vendo, só estou vendo um E. Tia Carol. Oi. Oi. Tia Carol. Oi, Sofia. Oi. Então, antigamente, você disse que não tinha remédio, essas coisas de hoje em dia. Então, 50 anos de uma pessoa era tipo 90 anos para hoje? Seria aí os 80 anos de hoje. Sim, assim? Menos, mais, igual. Então, vamos lá. Número 2. Com base no que você aprendeu e observando as fotos da página anterior, é correto afirmar que, com a diminuição do número de filhos por mulher,
está havendo uma redução no número de pessoas em cada família? E aí, pessoal? Sim. Pessoal, Não. isso é para conversar. Não, eu acho que não. Não está acontecendo uma redução por família? Não em número de pessoas, no caso, como é que eu vou dizer? Para a população. Porque, assim, vão nascer pessoas, mais pessoas vão nascer, né? Mas menos pessoas vão morrer, né? A quantidade de pessoas nascendo está maior do que a quantidade de pessoas morrendo. Por isso que o número da população está aumentando. Mas eu estou falando por família. Antigamente, uma família tinha 10 filhos. Hoje em dia, a família tem 1, 2, 3 no máximo. Esse número não reduziu? Não está havendo uma redução de número de pessoas em cada família? Reduziu. Está reduzindo sim, né? Está reduzindo. Está menor o número da família. Só que essas famílias ficam grandes porque as pessoas, os seus familiares, os seus parentes não estão morrendo. Estão nascendo crianças e as pessoas mais velhas estão tendo uma qualidade de vida melhor e não estão morrendo tanto, ok? Ok. Agora, número 3. De acordo com o texto dessa página, em comparação com 1940, quantos anos a mais, aproximadamente, espera-se que viva uma pessoa que nasceu em 2016? Ela vai viver mais quantos anos aí? Tá lá no texto. 30? 30 anos a mais do que a pessoa vivia antigamente. Ok? Precisa botar de antigamente ou só? Não, só colocar 30 anos a mais, Tudo bem. tá? Número 4. Por que houve queda no número de mortes da população? Porque antigamente não havia remédios. Porque melhorou a saúde, certo? Então, porque o acesso à medicação, tá? Coleta de lixo também. Vamos organizar aqui uma resposta para o número 4. Porque melhorou a saúde, melhorou a coleta de lixo e melhorou. Começou o remédio. Isso. Então, a gente bota aí na saúde, Davi, para não colocar melhorou, tem remédio, vacina, nananana, a gente bota saúde. Melhorou a saúde, melhorou com a coleta de lixo e com a coleta de esgoto, certo? Ok, pessoal? Posso dar sequência? Tia, só pode falar. Ai, que droga. Pode falar de novo, só as partes da coleta de lixo, né? E coleta de esgoto, Tá. tá? Já acabei. Tá. Quem for acabando já pode ir para a página 86. As pirâmides etárias. Tia, qual é a número 4? Tia, a gente tá aqui. Espera aí um minutinho de cada vez. Lucas, a resposta era que melhorou a saúde, a coleta de lixo e a coleta do esgoto. Vamos lá para as pirâmides etárias? Posso? Pode.
Então, vamos lá. Para conhecermos melhor a realidade social de um país, devemos investigar... Oi? Alguém falou comigo? Não? Tá. Escutei alguém falando o quê? Então vamos continuar aqui. Para conhecermos melhor a realidade social de um país, devemos investigar as características de sua população. Uma das informações importantes é saber como ela está distribuída de acordo com a idade e o sexo, mulheres e homens. Por exemplo, e assim conhecer a proporção de jovens, adultos e idosos. Informações desse tipo são muito importantes para que o governo possa planejar suas ações de acordo com as necessidades da população. A representação gráfica que mostra essas informações é chamada pirâmide etária. Você conhece esse tipo de gráfico? Antes de entendê-lo, observe os dois gráficos de colunas abaixo. Então, nós temos aqui. Essa é a primeira, essa primeira aqui, a roxa, né? População de homens em 2020. É a quantidade de jovens, né? De 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, de 50 a 59 anos, de 60 a 69 anos, de 70 a 79 anos e de 80 anos ou mais. Vocês podem ver que o número de jovens aí, de crianças, né, de 0 a 9, é um pouquinho menor do que o de jovens de 10 a 19. Assim como os números ficam iguais entre 20 e 29 e 30 e 39. E a partir do 40, eles vão diminuindo, ok? Até chegar aos 80, que é o menor número que nós temos. Depois nós vamos ver a população de mulheres de 2020. Então, eu tenho aí meninas, né, de 0 a 9 anos. Depois eu tenho de 10 a 19. De 10 a 19 está aí bem próximo de 20 a 29. De 30 a 39 anos é o maior número. E aí vai diminuindo. Do 49, de 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 e 80 anos ou mais. Observe que mulheres, tem mais mulheres do que homens de 70 a 79 anos e de 80 anos ou mais, ok? Estou colocando aqui na tela para vocês observarem que tem mais mulheres de 70 a 79 anos e de 80 anos ou mais. Pessoal, tenta não falar junto comigo, porque, primeiro, atrapalha o coleguinha e eu não entendo o que vocês estão falando por conta do meu fone e eu acabo perdendo o que eu estou tentando explicar, tá? Porque aí corta ali o negócio e eu fico até perdida, ok? Então, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, no final, de 70 a 79, de 80 ou mais de homens, e de 70 a 79 e 80 ou mais de mulheres. As mulheres vivem mais do que os homens. Davi, você queria falar alguma coisa? Pode falar. Tia, desculpa por ter falado por cima da senhora. Tem problema não, meu amor. Vai, fala para mim. A minha avó, ela tem uns 90 e poucos anos. Viu? As mulheres vivem mais. A avó do meu marido tem 94. Vai fazer 95 em janeiro. Entendeu? Mulheres se cuidam mais, por incrível que pareça. Então, nós temos aqui os homens, uma tabela de homens e de mulheres. Por que que é necessária essa tabela? Por que que ela existe?
Porque o governo ele precisa se organizar para atender a necessidade de toda a população. Então, ele precisa saber se aquela população é mais jovem, se aquela população é mais idosa. Então, o governo precisa desse gráfico para ter uma estimativa e saber quais são as prioridades daquela cidade, daquele estado, enfim, daquele município. Olha só, observe que os gráficos indicam a população de homens e mulheres e que cada gráfico está dividido em grupos de idade. Foi o que eu mostrei para vocês. Vamos para a página 87. Juntando os dois gráficos anteriores, podemos visualizar a distribuição de toda a população em uma pirâmide etária. Observe. Então, eles fizeram aqui uma pirâmide etária dos jovens até a idade adulta, né? Até os idosos. Então, nós temos os jovens, adultos e idosos. Do ladinho aqui roxo, são os homens, e do ladinho verde são as mulheres. Eles colocaram aqueles números que eu estava mostrando lá em cima, aqui embaixo para vocês, ok? Com a pirâmide etária, é possível analisar importantes informações sobre a idade média da população, a longevidade entre elas. Longevidade é o tempo de vida, tá, pessoal? Então, as mulheres têm uma longevidade maior do que os homens. Observando a pirâmide etária da população brasileira, podemos conhecer o número de pessoas em cada grupo de idade. Isso é muito importante para o governo planejar as políticas sociais, porque em cada fase da vida, as necessidades mudam. Vejam alguns exemplos a seguir. Então, vamos lá. Para os jovens, deve-se investir em creches, escolas e universidades. Para os adultos, deve-se investir em geração de emprego para garantir que esse grupo possa receber salários. Para os idosos, deve-se investir sobretudo na assistência médica, além de lhes garantir uma boa aposentadoria. Então, para os jovens, eu preciso estudar, né? Eu preciso crescer, eu preciso ir para a faculdade, para depois conseguir um bom emprego e depois, quando ficar velhinha, né? Eu preciso usar medicamentos, né? Preciso de assistência médica e preciso estar aposentada, recebendo um dinheirinho da minha aposentadoria para garantir esse meu auxílio aí médico, né? Agora, vamos aqui no número 1. O aumento da expectativa de vida dos brasileiros resulta, aí, primeira opção, no aumento de número de idosos ou na diminuição de número de idosos? Aumento ou quando com essa melhora de vida, está aumentando ou está diminuindo o número de idosos? Aumentando. Então, vamos lá. Marca o X aqui, ó, na primeira opção, no aumento do número de idosos. Posso ir para o número 2? Sim. Sim? Tá bom. Na sua opinião, além de assistência médica e aposentadoria, que outras ações o governo deve planejar para a população idosa? Que outras coisas o governo aí tem que pensar para a população idosa? Vocês sabem? Lugares que eles possam... Lugares onde os que não têm casa possam ir, que não sei nome daqueles lugares. Sim, para que eles não fiquem sozinhos, né, Alicia? É realmente um lugar que o governo possa manter
que essas pessoas possam ter cuidados, né? Ter cuidadores. Exatamente. Asilo de Fila idosos. no supermercado para eles, imóveis. Então, vamos lá. O governo ele tem que disponibilizar não só lugares para que esses idosos possam viver, né? O ideal é que ele disponibilize lugares em que esses idosos possam conviver, como os centros de convivência, né? Aqui em Miguel Pereira até tem alguns. Oi? O asilo de idosos? Oi? Então, não só o asilo, né? Porque o asilo é para aquelas pessoas que não têm família ou que a família está longe e tudo mais. Na verdade, não é só com o asilo que o governo tem que se preocupar. Ele tem que se preocupar com ações, com movimentos que façam com que esses idosos se encontrem com outros idosos, né? Convivam com outras pessoas, possam sair, possam se divertir. Não, além da saúde do idoso, tem que ter também a parte da diversão, tem que ter a parte de conversar, enfim, pode falar. Miguel, vindo para minha casa, eu não sei se ainda tem, mas tinha uma placa de um evento para idosos que era Miss alguma coisa, eu não lembro. Então, isso é tipo isso aí que você tá falando, né? Isso. Hoje em dia, só um minutinho, Davi, já vou deixar você falar. Hoje em dia, hoje, né, nessa época de pandemia, todas as atividades estão suspensas, até porque o coronavírus ele afeta com muito mais força os idosos, né? Os idosos são os mais prejudicados. Oi? A minha avó é idosa também. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que eles estão falando, não vá na casa do vovô e da vovó, não vá visitar, né? Fala por telefone, faz videochamada, faz ligação, manda mensagem, para que eles se preservem e não peguem o coronavírus, porque eles são os mais afetados, tá? Pode falar, Davi. Coronavírus. Oi? A minha avó mesmo pegou Covid-19. Pegou? Nossa, mãe, que sufoco, hein? Mas Pode agora ela falar, Davi. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Tia, não. Eu esqueci que eu ia falar, mas eu tava falando alguma coisa dos idosos. Uhum. Ah, lembrei. Você não estava dizendo que de idosos, Uhum. as mulheres com certeza ficam mais tempo do que idosos vivos. Só que idosos também podem, homens também podem ficar mais velhos que mulheres, né? Sim, sim. Sabe qual é a questão, Davi? Os homens, eles não procuram tanto os médicos quanto as mulheres. Isso, é verdade. A mulher vai muito mais ao médico e se cuida muito mais nesse sentido do que muitos homens. Fora que as mulheres se arriscam menos também. Mulheres são mais cuidadosas no trânsito, né? Por mais que algumas não. Tem pessoas que falam que mulher no volante é perigo constante. Eu acho isso feio, porque não é verdade, né? Assim como tem mulheres que não dirigem bem, tem homens também que não dirigem bem. Isso é uma questão de treinar, certo? Mas assim, os homens se arriscam muito mais do que as mulheres. Os homens correm mais. Por exemplo, eu não sei se vocês escutam, né? Porque eu boto fone exatamente por isso. Como eu moro na rua principal de Miguel Pereira, à noite eu escuto muita moto passando, muita gente empinando moto, ou carro passando correndo demais. E aí você vai ver, não são mulheres, são homens e estão arriscando as suas vidas com isso, certo? Os homens, eles A minha internet acabou. aquela moto barulhenta mesmo, Aham. dá uma dor no ouvido. É isso, entendeu? Oi, Alicia.
A minha luz tinha caído aqui. Tá, a gente só está terminando só aqui. Carol, Você já fez a número 1 e a número 2 da página 87? Sim. Nós estamos falando sobre a número 2 ainda. Então, a estimativa de vida das mulheres é maior, né? A longevidade é maior por conta disso. Pelo homem não se preservar fisicamente, por exemplo, né? Andando de moto, correndo muito de carro, e por não ir muito ao médico. Já a mulher, ela costuma fazer um check-up todo ano, né? Porque e isso torna a vida da mulher muito melhor aí, tá? Sofia, você queria falar? Pode falar. sim. Se a quarentena acabar em agosto, eu vou lá na casa do meu avô, porque meu avô não tá querendo levantar nem da cama. Meu avô não tá se movimentando. Então, a minha tia tá cuidando do meu avô. Sei que tá sendo muito difícil tirar ele do quarto. Imagino. Aí elas estão tentando comprar um cadeado para trancar a porta dele para ele não entrar mais no quarto. Mas aí, Meu Deus. em agosto eu vou tentar ir lá fazer algumas brincadeiras com ele para ele começar a se movimentar. Isso mesmo, Sofia, vai sim, tá? Infelizmente, gente, a quarentena ela teve um movimento de nos afetar emocionalmente, não só por conta de ficar em casa, né? Mas por nos afastar das outras pessoas, né? É aquela coisa que a gente fala, né? De estar dentro da sala de aula, por exemplo, eu vou falar aqui da sala de aula. De estar dentro da sala de aula, em contato com vocês, de poder abraçar, de poder falar, olha, você entendeu? Vamos fazer de novo. Aquele movimento que nós tínhamos dentro da sala de aula, ele fica muito restrito aqui pela internet, né? Quando chegava, abraçava, fazia a fila, boa tarde, quarto ano, já não dá mais para ser desse jeito, e isso nos afeta, faz com que a gente fique triste. Imagina os idosos, né? O idoso, ele vai reduzir muito o seu círculo de amizade, porque ele já não pode ir para o centro de convivência, os filhos já não podem ir visitar, é só pela internet, né? Então isso vai deixando os corações tristes, né? Tia Carol, Sim. aqui em casa, o meu pai me acorda cedinho para eu, minha mãe e ele, a gente caminhar 30 minutos no quintal. Aí, isso é uma boa opção. Mas imagina aquele idoso que mora sozinho, ou que o filho mora longe, que recebia visita, mas que agora não pode mais, só pode ver pelo telefone. Telefone não dá para abraçar, não tem graça abraçar um notebook, abraçar um. É muito mais legal abraçar a pessoa de fato, né? Coronavírus e seus efeitos chatos. E na verdade, se a gente abraçar o notebook, a gente nem vai abraçar a pessoa que a gente quer abraçar, né? Pois é. Pessoal, pode falar, Sofia. Tem alguns idosos também que nem tem celular. Também. Ou que não sabem mexer, né? Hoje em dia a facilidade é muito. Hoje em dia é muito fácil ter um celular, né? Na verdade. Você consegue comprar um celular fácil. Mas a questão mesmo é não saber mexer, né? Isso dificulta. Botão ainda. Mas é porque é mais fácil para eles, tá? Pessoal, olha só, eu vou deixar agora a atividade da semana que vem de geografia, que é a página 88 e 89, tá? Para quinta-feira da semana que vem. Eu vou. Tia, qual era o número? Desculpa, pode falar. Não, é só para eu dizer que é a página 88 e 89 de atividades para a semana que vem. Eu vou só parar a gravação, ok? Ok. Interrompi a gravação.